E o Inconfidências de hoje é com a escritora Paula Pimenta. Mineira de Belo Horizonte, Paula Pimenta é atualmente uma das escritoras de literatura infanto-juvenil de maior sucesso no Brasil. Já publicou 12 livros, 4 com tradução em países da Europa. Paula já vendeu mais de 500 mil de exemplares. Paula, seja muito bem-vinda ao Inconfidências. Obrigada. É um prazer receber você aqui num espaço que é muito a sua cara. Nós estamos na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura. Esse espaço respira literatura infanto-juvenil, que tem tudo a ver com você. Eu já quero começar trazendo uma questão que você sempre diz muito. Você sempre ouviu que adolescente não lê livro grande. Isso. E os seus livros são grandes e são sucesso de público. Então, eu queria que você comentasse para nós como você vê a importância da sua literatura infanto-juvenil na formação desses novos leitores. Bom, eu acho que é muito importante incentivar esse gosto pela leitura nas crianças e nos adolescentes, porque não é depois de adulto que a pessoa vai decidir começar a gostar de livros. Eu acho que é nessa fase mesmo. E, às vezes, eles crescem com uma crença que ler é chato só porque é obrigatório para a escola, né? E não é. Então eu acho que esses livros de entretenimento, eles têm um papel importante também, que eles mostram isso, que ler é gostoso, que ler pode ser, ler por prazer pode ser bom, não é só porque é obrigatório. Vários leitores meus falam para mim que não gostavam de ler até conhecerem meus livros, que agora leem de tudo. Então eu fico muito feliz com isso, de estar, né, incentivando esse gosto desde cedo. Bom, desde o final da década de 90 para cá, a literatura infanto-juvenil sofreu grandes transformações com o fenômeno Harry Potter. Isso. E aí, pensando nisso, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Qual o lugar que a literatura da Rowling ocupa no seu trabalho e se você acredita que o Harry Potter ocupa hoje o espaço que os livros do Monteiro Lobato ocuparam à sua época? Eu acho que até que sim, inclusive eu acho que mais ainda, porque o Monteiro Lobato, né, eu li as Renações de Narizinho, as Caçadas de Pedrinho, todos aqueles, mas eles também eram livros assim, que eles não despertavam uma febre, assim, sabe, como o Harry Potter despertou. Eu acho que o Harry Potter teve papel fundamental nesse gosto pela leitura, foi daí mesmo, depois veio o Crepúsculo em cima, que continuou essa geração que descobriu que você pegar um livro e mergulhar naquelas páginas ali, né, é uma coisa, né, que te faz sonhar e visualizar aquilo ali na cabeça, porque geralmente adolescente criança, não, eu quero ver o filme, já tem o filme, né, não, mostra que o livro pode ser muito melhor do que um filme, porque você mesmo que desenha aqueles personagens ali na sua cabeça e você faz do seu jeito. Então eu acho que sim, que Harry Potter teve sim esse papel fundamental, assim como o Monteiro Lobato também. Bom, o seu gênero, literatura infanto-juvenil, é o que mais cresce. O ano passado foram 19,5% de crescimento. Você consegue explicar a que se deve essa voracidade dos adolescentes com a leitura? Eu acho que foi essa descoberta mesmo, de que ler é bom. Eu acho que passou uma fase. Eu lembro que quando eu era adolescente não tinha essa febre por literatura, não. Sabe, eu sempre fui uma leitora mesmo, assim, eu frequentava a biblioteca da minha escola, era uma das mais assíduas. Eu lembro que eu ganhei um prêmio de aluna que mais gostava de ler, essas coisas assim, na época do colégio. Mas meus colegas não, eu tenho colega, inclusive, que pouco tempo atrás me falou, eu encontrei com um amigo meu da época do colégio, ele falou, depois do colégio eu não li mais livro nenhum, eu li porque era obrigatório. Sabe? Então, assim, não teve um livro que despertasse isso, né? Então, eu acho que mudou muito de uns tempos pra cá mesmo. Hoje em dia, eles descobriram que ler, e os amigos influenciam. Que uma menina lê e vê e fica super empolgada, a amiga vê que ela tá empolgada, sabe? Como eu falei, teve gente que falou, eu fui ver, minha amiga insistia pra eu ler seu livro, eu falei, eu não gosto de ler, aí eu só não leio, gostaram. Eu acho que é isso, tem que começar de algum lugar, tem que ter aquele livro que desperta aquela coisa e aí pronto, eles começam a ler de tudo, descobrem que ler é bom.
as gerações que leem os seus livros, elas já nasceram conectadas. Elas consomem muita tecnologia, até num contraste com o próprio livro impresso. E aí a pergunta que eu faço é, você acredita que este livro, como nós conhecemos, impresso, de papel, é o último bastião da cultura analógica para essa geração? Bom, eu não sei se é o último, né? Mas certamente um dos últimos. Agora, eu acho que está até demorando, está resistente. Eu estava na Bienal de Minas agora e uma menina, ela estava falando que o pai dela falando que tenta dela ler livro digital para ela não ter que ficar, que ela estava com uma sacola de livros meus, assim. Falou, nossa, ela podia ter um livro digital, que ela levava um só e todos ali, né? Tudo ali dentro. Aí ela falou que não, que ela gosta de cheirar o livro, de manusear as páginas. Então eu acho isso muito legal, assim, disso ainda não ter morrido. Eu também gosto, né? Mas eu já sou de uma geração que acostumou com livros. Mas essa atual eu acho que realmente ainda tem essa coisa de você pegar as páginas, passar. É um processo, né, da leitura, assim. Você ler no leitor digital é até bom, tem vantagem. Você pode aumentar as letras, mudar a cor do papel, tem várias coisas. Eu tenho um leitor digital, mas realmente eu acho que é inigualável você pegar o livro e ir passando e ver que o livro está acabando, que isso é uma coisa que você não sente assim, né, no leitor digital. E querer que acabe logo ou querer que não acabe. Paula, você escreve cerca de 2 livros por ano, você disse que gasta 3 meses para poder escrever um livro sobre um universo que é circunscrito, embora seja bem grandioso, que é o universo adolescente. Como é que você faz para inovar, para não cair na mesmice, para conseguir prender o seu leitor? Eu acho que eu trago muita realidade deles para o papel. Apesar de sempre buscar alguma coisa na minha própria adolescência, porque eu acho que assim a história fica com um pé na realidade mesmo. Eu acho que a adolescência é a mesma em qualquer geração. Eu descobri isso, porque eu escrevi baseado na minha e atingi os adolescentes de hoje. Então até hoje eu faço isso. Esses antigos diários que eu tenho, eu pego eles, lembro de alguma história, mas eu transformo para os dias atuais. Na minha época de adolescente não tinha internet. Hoje em dia eu coloco a internet no livro. Os personagens eles têm conversas de MSN, eles trocam e-mails, mensagens de WhatsApp. Esse livro aqui, por exemplo, o Princesa Adormecida, que eu lancei esse ano, a personagem se apaixona por mensagens de WhatsApp, entendeu? Eles se conhecem através de mensagens. Então eu acho isso, é uma coisa que acontece nos dias de hoje, né, das pessoas se comunicarem pelas redes sociais. Então eu trago isso para os meus livros, para eles ficarem atuais e, né, isso é bom, passa uma familiaridade e eu acho que é isso que atrai. Uma coisa que nós sabemos com certeza é que você é uma best-seller. E aí, pensando nisso, eu queria te propor a seguinte reflexão. Você acredita que o dinamismo das redes sociais, essa interação, são os fatores fundamentais para que um livro infanto-juvenil se torne um best-seller hoje? Eu acho que não é fundamental, não. Mas eu acho que para essa faixa etária, para o meu público-alvo, eu acho que é uma coisa que atrai demais e que é um facilitador, sim. Exatamente por isso. Eu acho que o livro, quando você lê um livro e se identifica com ele, já é um meio caminho andado para você gostar, que é gostoso essa identificação com o personagem ou com a história. Então, com certeza, você colocar isso, essa modernidade nas páginas é uma coisa que atrai os adolescentes, especialmente, para não parecer que é uma coisa muito antiga, né? Que não tem, eles vendo que é uma coisa que está ali na vida deles, no mundo deles, é mais fácil essa familiaridade, essa identificação. E aproveitando esse assunto de best-seller, uma outra provocação. Por que é que parte da crítica especializada tem tanto problema com o autor best-seller? Olha, essa pergunta realmente também gostaria de saber, sabe? Eu vejo que tem realmente um certo preconceito. Eu acho que é a coisa de, se é de massa não é bom, se é popular, né, como se o que fosse popular é ruim. A Priscila, desse meu livro aqui, do Minha Vida Fora de Série, ela tem uma frase logo no começo, que é uma frase que eu pegou, assim, as meninas até replicaram, colocaram em várias tumblers e redes sociais mesmo essa frase, que ela fala assim, que se é clichê, não tem como ser ruim, porque ninguém ia repetir uma coisa voluntariamente se a coisa não fosse boa. Uma coisa que é clichê é realmente aquela coisa que já foi repetida tantas vezes, mas é porque todo mundo gosta daquilo ali.
Eu acho isso, claro, o livro popular, a música popular, é uma coisa que atrai muita gente, mas não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa de fácil acesso e que tem um papel fundamental, isso que eu falei, para as pessoas gostarem de leitura, de música e das artes em geral. Não pode ser muito... né? Claro, tem esses livros que são muito de elite e tal, mas eles são aquela pequena parcela ali que vai ler, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que essa coisa meio blasé de só livro que... cult, que é bom, não. Eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que isso é uma bobeira. Eu acho que quanto mais as pessoas gostarem, mais as pessoas vão ler e procurar, inclusive, esses outros livros. A pessoa que não gosta de ler não vai direto para esses livros, sabe? Não a pessoa tem que começar com os clássicos, com os livros, que se a pessoa não tem, claro, tem gente que já gosta de ler desde pequeno, tem esse gosto, mas e quem não tem? Não vai ser com um livro cult, intelectual demais que vai começar a adquirir esse gosto pela leitura, não, eu acho. Belo Horizonte recorrentemente é cenário das suas histórias. Uhum. Que lugar a cidade ocupa no seu processo de criação? Eu acho que a gente deve escrever sobre o que a gente conhece. Essa é até uma dica que eu dou quando me perguntam dicas para escrever. Eu falo, escreva sobre o que você conhece, para você saber do que você está falando, para o seu livro passar um realismo mesmo para o leitor. Então, eu fui uma adolescente em Belo Horizonte, eu sei o que é ser uma adolescente em Belo Horizonte. Então, com certeza, eu coloquei os meus personagens aqui, porque eu conheço cada lugar da cidade, eu sei descrever cada ponto da cidade. Então, ocupa muito um papel fundamental a cidade de Belo Horizonte. Eu falo de lugares que existem, eu falo do Minas, eu falo do Pátio Savassi, da Pampulha, sabe? Vários lugares que eles citam nos livros, que os personagens passam. Tem esse cenário mesmo, BH. E uma coisa interessante é que quando eu era adolescente, eu até lia uns livros nacionais, a coleção Vagalume, ou os livros do João Carlos Marinho, todos eles passados em São Paulo, ou no Rio, e BH nunca teve assim um cenário. Então agora, várias leitoras me falam, nas férias vou pedir para meu pai me levar em BH, eu quero conhecer a cidade da Fanny. Então às vezes elas já estão aqui e falam, estou no Pátio Savassi, será que eu vou encontrar a Fanny e o Léo por aqui? Eu estou achando muito legal isso, de estar mostrando BH para o Brasil e para o mundo também, que agora meus livros estão sendo traduzidos, já foram traduzidos para o inglês, para o espanhol. Então, Europa, América Latina agora também, isso. Né? Então, BH está realmente ficando conhecido mundialmente. Ótimo. Você escreveu recentemente uma coluna, na época da campanha eleitoral, fazendo uma crítica à forma como a campanha estava sendo conduzida, no estilo Big Brother. Assim. Isso. Você pretende escrever em literatura infanto-juvenil alguma coisa sobre política para conscientizar essa nova geração? Eu sempre tento escrever não didaticamente, porque eu acho que esse não é o meu papel e tem livros especializados nisso, mas eu sempre tento colocar nas minhas histórias algum aprendizado, mas os meus personagens vivendo situações e aprendendo coisas a partir daquelas situações e acaba atingindo. Então, sim, eu posso até, assim, não tenho assim, imediatamente alguma ideia para isso não, mas com certeza eu tento puxar questões importantes, colocando como vivência dos meus personagens. Inclusive no Minha Vida Fora de Série 2, esse tem uma coisa, não é bem uma política séria, mas já tem uma coisa de eleição de classe, de presidente de classe, e eles tentam colocar isso, né? Uma coisa de democracia e de nós precisamos de um Grêmio, aquela coisa assim, sabe? Então já tem até alguma coisa aqui, agora você falou, eu lembrei. Mas com certeza eu posso colocar isso mais pra frente. Em alguns dos meus próximos livros, eu não tenho ideia agora, mas pode ser que isso entre, sim. Como fruto do sucesso do Fazendo Meu Filme, você pensou num intercâmbio, né, numa viagem, num roteiro de viagem para poder passar nos lugares do livro. Como é que está esse projeto? É muito legal. Esse projeto, na verdade, foi uma amiga minha que começou com isso. Ela mora no Canadá. E ela falou assim, olha, seus livros falam tanto de intercâmbio, é uma experiência tão rica. Ela fez intercâmbio, eu também fiz intercâmbio. Ela falou, quem sabe você não faz um intercâmbio com as leitoras, né, para esses lugares. E ela tinha uma amiga numa agência de turismo, e elas conversando, elas me fizeram essa proposta, né, se eu queria lançar um intercâmbio de passar 2 semanas, eu ganho a viagem
E, né, convido as leitoras para irem comigo. É intercâmbio normal, intercâmbio pago e tal, mas tem o diferencial de ir comigo e nos lugares que as minhas personagens passam. No ano passado foi para Brighton, que é o lugar do intercâmbio da Fanny na Inglaterra. Então foi muito interessante, assim, que da outra vez que eu tinha ido lá, quando eu estava escrevendo, fazendo meu filme lá na Inglaterra, eu nunca imaginaria que algum dia eu teria leitoras que voltariam. Então foi muito emocionante, assim. E elas também, né? Porque elas eram tão apaixonadas com o livro e tá ali né, no lugar que os personagens queridos dela passam e com a autora deles, também foi uma troca muito rica. E agora, em 2015, vai ter novamente, vai ser para Los Angeles, que é onde que a Fanny faz faculdade, no Fazer Meu Filme 4. Então também já fizemos o roteiro pensando nos lugares que ela fala no livro e gosta, e a gente vai inclusive fazer uma visita na faculdade dela. Você vive mergulhada no universo adolescente. Você lê revista de adolescente, você ouve música de adolescente, você mergulhou completamente nesse universo. Você é super nova, mas você se sente rejuvenescida com isso? Sim. E uma outra questão, como é que você faz para separar a Paula, que escreve do ponto de vista adolescente, da Paula adulta? Eu acho que eu sempre fui muito adolescente, acho que eu nunca saí totalmente da adolescência, não. Eu tenho uma alma, assim, sabe? Muito. Tanto que eu adoro esse universo de Disney, de princesas mesmo, assim. Minha avó tem muito isso, sabe? Eu acho que eu puxei muito minha avó. Minha avó adora filmes esses filmes de princesa, de Cici, de tudo assim. Ela tem essa coisa nela. Minha avó tem 91 anos. Uau! E ela parece uma menina, sinceramente, assim, sabe? Pelo menos de alma, de jeito. Então eu acho que eu puxei muito isso dela. Então foi natural para mim, como eu contei. Eu, ao escrever os meus livros, eu não forço, eu não falo, eu vou escrever um livro de uma adolescente. Não, eu viro aquela adolescente quando eu estou escrevendo. Isso rejuvenesce, sim. O contato que eu tenho, eu falo, as meninas hoje em dia, as minhas leitoras, elas me tratam como igual. Elas não me tratam como uma adulta que está escrevendo. Não, elas me tratam como igual. Nesses intercâmbios, eu sou uma delas, sabe? Eu me divirto junto com elas, eu entendo tudo que elas estão falando, as músicas a gente conversa de igual para igual. Mas eu acho que tem um momento, né, também de sair um pouco desse universo e viver a minha vida adulta mesmo, né? Eu pago minhas contas, eu vou casar no ano que vem, então tá tudo assim, né? Eu tenho esse mundo adulto também, mas eu gosto muito desse universo. Eu acho que a gente pode ser adulto e ter essa alma jovem. Eu acho até importante isso. Eu acho que quanto mais a gente cultivar isso dentro da gente, mais a gente rejuvenesce mesmo e mais a gente vive. Paula, muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer te receber. Eu adorei. Aqui. Muito sucesso. Obrigada pelo convite. Que isso, foi um prazer. Obrigado. Para você que nos assiste, nós voltamos na próxima semana com mais um Inconfidências. Até lá.